canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje estudaremos sobre um tema pelo qual eu tenho recebido muitos e-mails com dúvida, que é o compressor. Eu, quando comecei nessa vida de produção musical, o compressor para mim foi aquele muro que eu bati e realmente eu ficava ali sem entender muito, entendia pela metade, e só o tempo fez com que eu conseguisse aprimorar, né? Que o tempo resolve tudo. Mas hoje eu vou ensinar uma técnica aqui que é para aqueles que estão ainda começando fazer a compressão de uma maneira bem eficaz, e serve para aqueles também que já têm o próprio domínio, porque como eu vou demonstrar aqui, esse método ele ajuda demais a deixar o som com uma claridade, deixar o som com sua tonalidade natural, e é isso que é importante no áudio, a gente conseguir o melhor dele. E o compressor ele é um fator, né? É uma ferramenta que ele é muito eficaz na arte de destruir um áudio caso você não tenha o perfeito domínio dele. Mas com esse método vocês verão que a coisa vai ser bem simples. Mas antes de iniciar, eu quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos a toda essa família do áudio que tem me prestigiado com os incentivos e prova de amizade, através dos e-mails, através dos comentários embaixo, ou deixando o seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. A toda a família do áudio, o meu sincero muito obrigado. E se você não faz parte dessa família, se inscreva, para que assim juntos possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Dito isso, vamos ao tema de hoje. Para aqueles que são inscritos aqui no canal, nós já estudamos em estudo passado sobre a relação de picos versus nível médio. Mas para aqueles que não viram, para uma melhor didática, eu vou precisar explicar isso antes, porque aqui é um canal de estudo, para que você entenda o processo lá na frente. Dito isso, vamos lá. Eu vou usar aqui um desenho tosco, e desse desenho a gente vai tentar entender. Quando você ouve assim a execução de uma caixa da bateria, quando o músico bate na pele, né, faz assim, ó, pá, aquela explosão, né? Essa explosão aqui. E isso é muito rápido, é pá. Já no caso de um órgão elétrico, por exemplo, o cara quando ele bate ali um órgão, é assim, ele bate, ó, sobe, pá, ele continua depois que ele vai perdendo o som, certo? Até ele tirar os dedos do teclado. Então começa pá e sai. Mesmo se for rápido, é sempre sustentado o som, é pam, sai rápido, é pam, e não como uma caixa que é pá, pá. Então vê que existe uma diferença entre esses dois instrumentos. Aqui a gente já começa a entender uma coisa que vai ser necessária lá na frente. Então entendemos sobre isso. Certos instrumentos são de execução muito rápida, ou de picos, que isso aqui são picos muito elevados devido à forma de execução, como acontece com a percussão, e no caso aqui a caixa. Já em caso sustentado, como é o baixo ou um órgão, você vê que não é assim, não funciona pá. O acorde nasce, cresce, sustenta e morre. Entendido isso, vamos em frente. Agora, se você fosse gravar esses dois instrumentos, no caso da caixa, o que você ia fazer? Você usaria um volume de captação mais baixo. Por quê? Para evitar essa sobrecarga no circuito, né? Porque isso aqui em decibéis é muito alto, aquela pancada, pá. Então você lá, na hora da gravação, ia pegar o fade e ia diminuir um pouco. Já o órgão, você poderia deixar o volume em uma maior intensidade, que você tem um controle melhor. Porque nesses picos aqui, às vezes esses picos é elevadíssimo, às vezes esse pico pode ser pá, e às vezes é pá. Então, você não tem um controle muito desses elementos de execução de picos altos, de elevados picos. Já no caso de um órgão, você poderia aumentar mais esse volume, porque você tem um controle maior, porque esse instrumento tem uma energia sonora mais equilibrada. Então nós temos uns instrumentos com energia sonora desequilibrada e temos energias equilibrada. E para uma melhor explicação teórica e prática, eu vou usar aqui uma DAW. No meu caso, a minha DAW será o Sonar Platino. Mas deixo aqui registrado que todos os procedimentos que eu irei falar aqui têm o mesmo processo, seja a DAW de sua preferência, seja Cubase, Nuendo, Pro Tools, SoundForge e etc. Então você, como eu falei lá no início, você quando grava, existe essa preocupação entre os instrumentos de picos desequilibrado e picos equilibrado. Você ali tem então esse controle. E quando esse som já está gravado em nossa DAW, mesmo com os cuidados que nós temos lá na gravação com esses picos, ao olharmos às vezes os nossos medidores, nós vamos observar o quê? Uma flutuação de intensidade causada pelo ataque desses instrumentos.
Uns vai ser em menor grau, outros em maior grau, como no caso da caixa, como eu falei. Então, se os senhores olharem para o meter, preste atenção agora nessa parte aqui dos meter. Vamos lá, ó. Eu vou tirar aqui o som para que eu possa falar e os senhores entenderem o que eu quero dizer. Vou deixar a saída muda e vamos ver de novo. Olha, veja, ó, aqui tá bem alto aqui, e olha as flutuações, ele pá, vai lá em cima, volta, vai. Uns não, ó. Como já é mais sustentado, vai devagar, volta, outros não, ó, pá, pá, pá. Então a primeira coisa que nós já podemos deduzir é que cada instrumento tem seu nível de intensidade de forma própria, ou melhor, individual. E isso, somado à sua sonoridade, faz com que cada instrumento seja único. É isso que faz que o instrumento ser único, a caixa seja única. Se a caixa não tivesse aquele ataque tão rápido, ela não seria a caixa. E a segunda coisa que devemos ter em mente é que cada instrumento, de acordo com a necessidade musical, ou seja, o que a música pede, terá uma intensidade própria ao que a música pede. E o que a música pede? Entre uma das coisas eu posso explicar é o seguinte, vamos lá. Vou voltar a desenhar para que vocês possam entender. Tem música que começa assim, ela começa aqui os picos dos instrumentos lento, com a música tal, e depois entra na estrofe, aumentando mais ainda, aí vem o refrão, onde vem realmente aquela explosão da música, cai de novo na estrofe, entra no refrão, e às vezes termina só com um pequeno solinho, e assim termina. Nós podemos notar que numa música existe várias seções de picos, aonde tem momento que os picos terão que ser maior, no caso do refrão. Então o instrumento ali toca com maior intensidade, que é a hora da força da música, né? O refrão tá ali para traduzir aquela força da música. E as partes da estrofe é as partes mais calma. Então o que acontece? Muitas das vezes nós temos aqui nessa parte uma caixa. E o que acontece? Os instrumentos estão de forma moderada, mas uma caixa ela tá passando em pico. E quando chega aqui aumenta mais ainda. E aqui baixa de novo. E os picos dos outros instrumentos estão lá embaixo, ele sobe, mas não sobe a esse volume. Quando nós usamos um compressor, né, nós vamos escolher aquela parte maior para cortar esses picos, para manter ele abaixo, né, que é no caso aqui de cima, que é a caixa. Vamos supor que é a caixa que esteja causando esse transtorno, para diminuir. Só que o compressor ele não vê a coisa como uma seção, ele vê a música como um todo, né, ele pega tudo, ele comprime tudo. Aonde não há necessidade, vai ser menos. Mas aqui existe uma coisa, senhores. Se você comprime algo que está lá em cima, em pico, o que acontece? Quando chegar aqui, você às vezes tem que dominar essa área. Então o que você vai fazer? Você vai diminuir o threshold para ele cortar o pico até mais embaixo. Quando ele corta esse pico mais embaixo, para ele tirar o pico da caixa, o que acontece aqui também? Ele começa a achatar aqui também a parte do refrão, porque uma coisa vai levar a outra. Então veja que agora já estamos deformando a música através do compressor. Isso é um processo que acontece diariamente, sempre. Mas voltando ao foco do assunto, eu tenho que aqui aproveitar para falar da diferença entre pico e nível médio. Então picos é toda essa parte onde o instrumento alcança sua intensidade maior na música, e nível médio é toda essa parte do meio, né? Onde está concentrada realmente a parte sonora da música, e não aquelas partes temporárias, né? Que faz pá! Aqui, essa é a parte temporária, mas o nível médio é que permanece. Então aqui no meio, voltando, vem os picos, e tudo que está centralizado, o som que fica mais abaixo dos picos, é o nível médio. Então posso resumir com tudo que vimos até agora, que dentro de um projeto haverá momento que um instrumento pode conter pico que contraria o contexto musical. E em outros momentos, o que vai acontecer? Haverá soma de pico, porque vários instrumentos também vão entrar com seus picos próprios, né? E o que vai acontecer? Essa soma de pico de vários instrumentos também irá fazer com que contrarie todo o pensamento musical da obra. Em razão de vários instrumentos com vários picos naquele mesmo momento, o que vai acontecer? A somatório desses picos vai fazer com que a dinâmica da música naquele ponto em picos ultrapasse o que a música pede, causando assim uma defasagem daquilo que se espera para o processo musical, por causa desse somatório de pico, porque num projeto existe vários instrumentos. E como nós resolvemos esse impasse? E normalmente dentro da engenharia do áudio utilizamos o limiter e o compressor, que tem a finalidade de acalmar esses picos rebeldes. Mas com o uso dessa ferramenta, como eu falei lá no início, acabamos de certa forma por modificar a naturalidade do áudio editado. A exemplo disso, eu posso citar a bateria
bateria, que é um instrumento com alto teor de pico e que às vezes nós usamos a compressão para resolver o problema, mas ao qual nós acabamos por modificar o som natural do instrumento. A prova bem prática disso, procure escutar uma bateria no estúdio quando estiver gravando. Escute a bateria ali ao vivo. Depois de editada no CD, procure ouvir aquela bateria e vocês vão ver que o som é totalmente contrário. Eu costumo dizer que o som de bateria do CD é uma bateria virtual, uma bateria de estúdio, que não é o som normal de uma bateria. Mas nós já estamos tão acostumados a ouvir as músicas com aquele tipo de som que achamos normal, mas não é. Se você escutar aquela mesma bateria quando foi gravada, verá que é totalmente contrária a sonoridade entre as duas. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, não estou afirmando que o uso da compressão na bateria é errado. Eu estou dizendo que com tal procedimento há uma modificação do som original, porque nós ouvimos lá a bateria na hora da gravação e depois de gravada. Então há uma mudança, isso que eu estou dizendo. É uma mudança que torna a bateria um pouco artificial daquilo que é real, mas nós já acostumamos com artificial, acreditando agora que aquilo é real. Porque nós vimos lá, quando nós fizemos estudo dos compressores, e para quem não viu esses módulos, vejam, porque isso é muito importante, compressor. Ali eu demonstrei como o ataque e release afeta o envelope tonal do áudio. Tu pega uma caixa, quando você, por exemplo, você adianta muito o ataque e atrasa o release, a caixa vai perdendo aquela propriedade de ataque, já fica mais com corpo, e assim vai se variando. E ali eu mostrei na prática como funciona. Na teoria, tem 2 módulos e outro na prática. Existe essa mudança que o compressor faz, que é o envelope tonal. Às vezes isso é até bom, por uma forma criativa, mas às vezes quando nós queremos editar isso é ruim. Por isso que é necessário um perfeito domínio dessa ferramenta, porque senão você acaba modificando um áudio bom. Eu vou reprisar de novo para evitar que as pessoas depois venham comentar que eu estou falando bobagem. O que eu estou dizendo é que quando usamos um compressor no áudio, temos que ter o domínio correto dentro do que aquele áudio necessita para que não haja uma modificação tonal, ou que a modificação tonal seja a menor possível. Sendo assim, se você não tem um domínio do controle de configuração de compressores e até você adquirir, o que eu aconselho para sanar esse problema? Usar uma técnica alternativa. E mesmo você tendo domínio, é bom você, às vezes, evitar o uso de muito do compressor em certas situações onde o áudio é uma pérola, para evitar que essa parte do envelope tonal seja modificada. Então, já estou aqui com o sonoro aberto no projeto e vamos pautear o estudo de hoje para finalizar, que eu falei demais. Eu falei porque isso tem muitas dúvidas. Durante esse tempo todo que eu estou aqui no canal, esse compressor foi sempre dúvida. Então, eu estou tentando resolver isso de uma vez para sempre, com esse estudo de hoje. E desde que começamos nossos estudos aqui no canal, eu sempre afirmei que a mixagem perfeita já é praticamente uma masterização excelente. E dentro do processo da mixagem, a gente tem aquelas preocupação com os picos excessivos, senão ela atrapalha, como eu falei, senão ela modificação. Às vezes você não quer uma caixa com altos volumes numa parte, ela tem que estar controlada ali, porque para até não atrapalhar o cantor, não mascarar a voz do cantor ou de um instrumento solo. E quando passamos para a masterização, lá também existe essa preocupação, agora já com o somatório desses picos. E novamente vai haver ali o processo de compressão, no caso compressão limiter, para resolver esse impasse. Então nós temos esse impasse que vem da mixagem indo até a masterização. Agora imagine se na masterização e na mixagem você não usar altas doses de compressão para controlar um áudio, para que ele se assente dentro do que a música pede. Se você fizer isso, logicamente, como estou afirmando, você terá um som mais natural e dinâmico. E uma maneira muito fácil de fazer isso é colocar a música até encontrar o ponto onde os medidores de pico estejam em um nível significativamente maior do que o resto da música. E em seguida você faz o que? Um loop dessa área. Você vai vendo aqui, escutando a música, ou bota chega aqui, presta atenção no meter, ou bota um outro meter lá na master e vai prestando atenção na parte de estrofe, onde está vendo o pico. Depois você vai procurar qual instrumento que está causando esse pico. Depois você vai fazer isso no refrão, botando em loop. Ficar ali olhando até descobrir aonde que está vendo aquela parte. Se não estiver, tá tudo bem. Mas isso aqui caso haja. E o que você vai fazer, senhores? Para resolver esse problema, você vai descobrir, vamos botar aqui um áudio qualquer. Vê que aqui eu usei essa metodologia. Então você chegou, olhou, escutou, descobriu que essa dinâmica aqui está muito alta. Você vai usar uma ferramenta muito simples. Gente, eu falei demais para uma solução muito simples, que é o gain
da sua DAW. Você vai usar nada mais do que isso. Então você vai chegar aqui no meu caso, aqui no caso do sonar, vou procurar aqui automação e vou procurar automação de clipe de ganho. E o que eu faço? E venho fazendo isso em toda a parte que eu vejo que o pico está muito alto e venho aqui, ó, e venho esculpindo o áudio. Eu faço isso manualmente. Eu fazendo, é um trabalho demorado? É trabalhoso? Mas tudo na vida que se queira fazer com perfeição dá trabalho. Então você vem parte a parte, escutando em loop e resolvendo esse problema, indo na master, vendo como está saindo isso. Por quê? Quando ir para a masterização já não vai ser necessário ficar lá metendo compressão para resolver, e aí de uma forma até pior, que todos os instrumentos já estão juntos em LR, na masterização. Você resolvendo isso na mixagem, olha que você já está ajudando o camarada lá na frente a não mudar o envelope tonal de todo um conjunto. E com isso eu posso garantir que a música vai permanecer dentro de um nível médio controlado, e você vai fazendo isso apenas nas áreas, lógico, problemáticas. Você não vai fazer aqui porque aqui está com pico alto, não quer dizer nada. Às vezes esse pico está alto aqui, mas tem a ver essa guitarra base com que ela tem que estar dentro da música. Você tem que ouvir tudo aqui, ouvir, né? Olhar gráfico. Você vai ouvindo e vai controlando aquela área, diminuindo o ganho de instrumento, vendo primeiro pela master, depois vindo o instrumento descobrir qual instrumento que está dando aquele salto e vem controlando isso. Porque lá na frente você vai usar um tipo de compressão ou limitação moderado. Por quê? Não há necessidade de uma alta compressão, tendo em vista, a não ser quando é compressão criativa. Aí não, você usa altas compressões no vocal. Aí já é outras coisas que é técnica de criação, não é técnica de edição. Aqui é edição corretiva. E procurar também saber que dentro da automação existe automação certa para cada estilo musical. Eu já deixei aqui um vídeo uma vez que eu falei disso. Eu vou deixar até na descrição para que vocês olhem lá para poder fazer essa automação também, que tem que ter o controle dela. Não é feita a reveria. Você tem que saber controlar isso e mexer de acordo. Bom, senhores, era só isso mesmo. Vê como é simples. Você escuta a música, pega a automação, diminui aquela área problemática e vai fazendo isso naquele instrumento problemático, e vocês vão ver que não vai mudar muito o envelope tonal quando usar o compressor. Vocês vão usar o compressor de uma maneira de 2x1, 3x1 ou 4x1, de uma forma bem moderada. Com que você ali, você vai fazer apenas o polimento, vai fazer só aquela fina camada para melhorar a coisa, e não vai usar o compressor como realmente alguém que veio para consertar. Ele veio apenas ali para polir a coisa, ele não veio para fazer a limpeza e fazer aquela destruição, não. Ele veio apenas para agora sentar tudo no seu lugar. Então termino aqui e quero deixar claro, ou melhor registrado, que numa masterização ou mixagem, o uso de atenuadores natural como o gain, fazendo essa automação, fará que o som editado permaneça o mais natural possível, aquilo que o áudio realmente foi gravado ou foi captado. Após ter feito isso, logicamente que você vai usar um compressor apenas, como eu disse, para harmonizar, por assim dizer, o processo feito em cima dos picos excedentes anteriormente, usando a automação. E o compressor, dessa forma, como eu disse, vai ser usado apenas para um leve polimento. Bem, entendimento com o assunto já foi grande demais, e hoje eu falei como nunca, porque olha, isso tem sido um calo no sapato, porque todo mundo tem essa dúvida e manda para mim. Use essa metodologia e estude o compressor para você realmente ter o controle dele. Mas enquanto isso, nesse meio termo, vá usando essa forma e estudando o compressor, porque o compressor é uma ferramenta que necessita um domínio perfeito. Bom, sem mais delongas, desejo a toda a família do áudio boas produções, bons estudos, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Se o estudo lhe foi útil, deixe seu like aí, que eu fico muito feliz, meu irmão. Até o próximo encontro, querendo Deus. Um abraço a todos.